O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A mocidade deve a preparar para a velhice. É bem verdade que a dificuldade está muito grande, porque em cima de uma terra pecaminosa, cheia de tanta impureza, as ofertas, os pratos. Mas vos digo uma coisa, que este mundo é uma bola de cristal. Por fora é muito bonito, mas por dentro é oco, é morte, é condenação, é engano. Quantos entrou nesta ilusão e hoje estão gemendo? Aleluia, o nome do Senhor. Porque lá no inferno Satanás fez uma reunião e disse para os seus adeptos: eu já dominei a juventude. Quantas mães chorando, quantos pais no desespero, procuram seus filhos, se encontra drogado, dominado com os vícios das drogas. Outros dentro de um hospital, o filho no isolamento com 19, 20 anos, tomado pela AIDS. Outros viciados na cocaína, outros suicidando, tirando a vida do outro. Quanta tristeza, que lixo virou este mundo. Criança de 13 anos de idade já é mãe. Calamanassarai, Jesus. Mocidade, acorda. Isso tudo é momentâneo. O prazer da carne é segundos e depois acabou. Na hora que você estiver como um tapete, na hora que você estiver julgado, acabou. Os teus amigos te abandonam, a tua família não pode estar junto de você. Você ficará no isolamento e acabou a tua juventude. Tu não terá a felicidade de ter um matrimônio, de vestir de noiva, de vestir de noivo, ter uma festa, que o motivo da festa é você. Cuidado, no começo é tudo muito bonito, é uma bola de cristal, mas depois você vai só chorar e gritar pela morte e pedir a morte. Você não nasceu, não foi para ser derrotado nem derrotada. Para começar, quando tu estava no ventre da tua mãe, houve uma promessa de Deus na tua vida, que quando que tu era formado no ventre da tua mãe, e que eu formava as tuas pernas, eu conversava com meu filho Jesus: estas pernas vai andar na minha obra. Eu formava o teu corpo e falava: isso aí será o templo
e a morada do meu espírito. Eu formava as tuas mãos, eu dizia: estas mãos vai tocar um órgão. Eu formava os teus lábios e dizia assim: eu vou ungir estes lábios com uma tenaz e uma brasa viva tirada do altar. Terá o dom da pregação, terá o dom da revelação. Ungirei esta cabeça. E porventura Satanás não tem ódio de ti? Quer te destruir, quer acabar com você. Acorde enquanto é tempo. Este mundo está condenado, pois lá no inferno Satanás na reunião dizia: está tudo dominado. Dominei a juventude, cortei com os planos. Só que tem uma coisa: um dia houve um silêncio no inferno. Kalamanasuinaya. Porque numa reunião da mocidade, a juventude estava tomada pelo Espírito de Deus. Um dava glória, outro falava na linguagem dos anjos, outros contava a obra, outros pela minha palavra era-lhe prometido uma grande exaltação. E Satanás soltou o último cartucho. Vamos criar uma música de sucesso, que esta até os crentes nós vamos dominar. Como? Fizeram uma música por nome de Tá Tudo Dominado. E começou a dizer: tá tudo dominado. E quantas jovens, quantos jovens cantaram e dançaram, não sabendo que Satanás lançou esse cartucho na intenção de dominá-los. Mas juventude de Deus, acorda, clama o sangue de Cristo Jesus, porque vocês serão dominados pelo Espírito Santo de Deus. Você será dominado pela virtude, pelo dom, pela linguagem, pelo desejo de fazer uma visita, pelo desejo de ver milagres, de ver obras na terra. Acorda, porque o dom de Deus está dentro do teu coração. Não faças como uma moça, que o meu companheiro, que atende a obra de Deus nos presídios, num domingo que ele foi entrando para atender um culto no presídio, ele foi passando perto de uma célula. Tinha 8 rapazes e uma moça loira de 23 anos de idade. E a moça deu um grito e falou: irmão, por favor, eu quero ter uma palavrinha com o senhor. E o meu companheiro chegou e falou: pois não, filha, pode falar. Falou: o senhor é crente de qual igreja? Ele falou: da Congregação Cristã no Brasil. Ela começou a chorar, um choro de desespero. Custou conseguir falar alguma coisa. E de repente ela falou: eu quero 1 minuto da tua atenção. Eu quero contar para o senhor que quando que eu era mais nova, a minha mãe arrumava roupa para mim. E nos domingos de manhã me mandava para reunião de jovens e menor. E quando que eu chegava, eu não pegava recitativo. Na oração eu ficava com o olho aberto, passando o bilhetinho para os moços. Eu tirava a caneta e começava a tacar papelzinho no cooperador de jovem lá no púlpito. Dava risada de todos. Eu ia só para namorar. E foi passando os dias. Quando chegava o dia da reunião da mocidade, eu falava: mamãe, é a reunião da mocidade, eu quero aquela roupa lá no shopping. Pegava a roupa mais cara, o sapato. A minha mãe não podia, mas ela fazia de tudo, porque era para me louvar a Deus. Ela comprava para me incentivar. Eu punha aquela roupa, saía bonita. No meio do caminho eu enganava a minha mãe. Encontrava com as minhas amigas, ia para o cinema, depois ia para o bar beber. E quando dava o horário que terminou a reunião, eu chegava na minha casa e a minha mãe perguntava:
Se estava boa a reunião, eu falava que estava. Eu inventava os testemunhos, eu inventava a palavra. E assim foi por várias vezes, mas quando que chegou um dia, irmão, eu saí com as minhas colegas, encontramos com os rapazes, e ali nós fomos beber, eles jogaram droga no meu copo. E eu perdi o sentido, jogaram nós dentro de um carro e saímos. E aqueles rapazes eram bandido, era assaltante. E parou um carro, tentou assaltar. O homem desceu depressa, aqueles bandidos deu 3 tiros no cara e o cara morreu. Veio a polícia, pegou nós e jogou nós dentro da penitenciária, me enquadrou como assassina. Dentro da penitenciária eu perdi a minha virgindade, eu perdi a graça de Deus. E os tempos passou e eu estou aqui condenada. E uma dor tão grande que toma a minha alma quando chega os domingos de manhã, que eu começo a lembrar do meu cooperador de jovem, que eu começo a lembrar dos hinos de jovens e menores. Dá um desespero de morte. Hoje a minha cama é o cimento, o meu travesseiro é um tijolo, e a minha vida acabou. Diz a mocidade que dê valor a esta graça. Não existe outro Deus, não existe outra felicidade, não tem outro futuro glorioso. A graça de Deus é para a eternidade. Mocidade, acorda enquanto é tempo. Deus proverá. Amém. Como Deus fez na cidade de Uberaba, Minas Gerais, Deus levantando um servo de Deus com 17 anos de idade para o ministério de cooperador de jovens. Esse menino, um dia no culto, Deus mandou uma palavra e dizia: vou trocar o teu nome. A partir de hoje tu chamarás Samuel. E não diz que tu és uma criança, porque eu serei contigo. E no passar dos dias, este moço apresentou uma jovem de 13 anos de idade, muito consagrada a Deus no ministério de auxiliar de jovens. E passou seus dias, Deus abençoando aquela reunião. Aquela jovem foi tomada por um espírito da vaidade, começou a pintar, usar joias, e começou a arrumar amigas, colegas do mundo. E o testemunho dela não era bom. E veio as demais auxiliar e reclamou para este cooperador de jovens. E ele disse: pode deixar, à noite nós vamos falar com o nosso ancião e ele vai tomar uma providência. E durante o culto daquele domingo à noite, a voz de Deus falou com este cooperador de jovem: não ponha a mão na minha obra. Passou mais uma semana, outra notícia: a jovem está dando mau testemunho, está até namorando criatura. E o servo de Deus disse: de hoje não passa, nós vamos tirar a liberdade desta jovem. Mas quando chegou a noite, que ele chamou o servo de Deus ancião, que já dorme no Senhor, esse ancião falou: diz, o que o irmão precisa? Quando que ele foi abrir a boca, o Senhor Deus falou novamente: eu já te disse para não pôr a mão na minha obra. Mas quando foi no domingo da frente, nós íamos saindo numa lotação de mocidade para uma reunião da mocidade em Patrocínio de Minas, e fomos juntos, uma caravana. Deus preparou nosso irmão Cláudio Codonha da Água Rasa para atender. E naquela reunião da mocidade, Deus abençoou grandemente. E a palavra que Deus mandou foi: Pedro é livre da prisão.
E quando que Deus mandava aquela palavra, Deus falava de uma grande obra que faria. E nós estávamos pertinho do púlpito. E quando cantávamos o último hino 142, sempre a Cristo, fiéis nós seremos, sempre unidos devemos lutar. O servo de Deus, nosso irmão Cláudio, olhou para mim e acenou com o seu dedo que depois da reunião precisava ter uma palavrinha comigo. E quando terminou, ele desceu em direção a mim e disse: vai na comunhão dentro do ônibus, que Deus vai fazer um grande milagre. Eu creio, porque bem-aventurado aquele que crê. Entramos dentro do ônibus, e quando entramos na rodovia, começamos a cantar bem baixinho no 142, e a virtude de Deus foi nos tomando. Um dado momento ouvi a voz de Deus dizer: meu servo, você crê que eu estou aqui dentro desse ônibus? Eu falei: creio. Você crê que eu vou entrar aqui dentro e vou batizar almas com a bendita promessa do Espírito Santo? Eu falei: creio, Senhor. Então Deus disse: manda as moças sentar do lado direito e os moços sentar do lado esquerdo, e fala para as irmãs pôr o véu na cabeça que eu já estou aqui e vou operar. E assim nós fizemos como Deus determinou, e cantamos o hino. Na nossa frente Deus selou uma moça por nome de Maria do Carmo com a promessa do Espírito Santo com linguagem japonesa. E de repente lá atrás veio a notícia: Deus selou o auxiliar de jovem com a promessa do Espírito Santo. E de repente no meio do corredor Deus selou mais um com a promessa do Espírito Santo. E a glória de Deus foi invadindo nós dentro daquele ônibus. Glória ao nome do Senhor. E naquela alegria que nós estávamos, aleluia, no meio do corredor de repente eu vi um vulto que vem pedindo licença, licença, licença. Quando nós olhamos, era aquela auxiliar de jovem toda pintada, cheia de joia, e chegou num por um e ia pedindo perdão, e todos perdoavam ela. E quando chegou perto de mim, falou: irmão, me perdoe em nome do Senhor Jesus. Eu falei: está perdoado, não tenho que perdoar. E quando dizemos que perdoava, ela abriu o vidro do ônibus do lado direito, arrancou as pulseiras, arrancou o colar, e foi arrancando tudo e jogou para fora do ônibus. E quando que ela jogou para fora do ônibus, a glória de Deus tomou ela, e ela começou a cantar um hino espiritual em línguas. Glória ao nome do Senhor. E de repente, Katana Surinaia, naquela virtude que Deus nos tomava, Deus falou: vai lá no meu servo, motorista do ônibus, 3 meses de batizado, nosso irmão Joel. E Deus mandou ir lá. Quando nós chegamos, Deus deu de dizer: irmão Joel, você crê que Deus está aqui? Ele falou: creio. Então em nome de Jesus Cristo, dá 3 glória a Deus. Ainda que o primeiro é pela carne, o segundo é pelo Espírito, e no terceiro Deus entra na tua alma. Ele dirigindo o ônibus na rodovia, ele deu o primeiro glória, aleluia, deu o segundo glória, começou a chorar. No terceiro glória, Deus batizou ele com a bendita promessa do Espírito Santo. A virtude continuou nos envolvendo dentro daquele lugar, porque Deus não mede distância, Deus não pede licença para ninguém para operar, como Ele está operando aqui dentro desta casa agora, e está operando, vai operar onde você estiver ouvindo esta fita. Não importa que você esteja numa rodovia, dentro do ônibus, dentro do teu quarto, numa angústia de morte tomando o teu coração, a tua alma, você tem que lembrar que Deus que criou os céus e a terra, foi Ele que te formou. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda nos anjos, Ele manda no inferno, manda em tudo, e vai mandar esta pedra sair do teu caminho em nome de Jesus Cristo, porque o Deus que gerou, o Deus que te formou, Ele formou você para cantar. E hoje você vai cantar pela virtude da revelação do seu Santo Espírito, porque tem 3 dias que você não dorme, mas em nome de Jesus Cristo, gente, o sono da paz, da misericórdia. A tua boca começa a dar glória a Deus agora, e cada glória que você dá, a virtude vai te tomando. No terceiro glória, o dom de Deus vai manifestar na tua alma. E a obra não parou por aí, porque quando nós dentro daquele ônibus ia passando na frente de uma cidade por nome de Nova Ponte, e quando que nós ia passando naquela virtude, na beira da pista tinha uma congregação, a luz acesa, estava tendo culto. Deus falou: desce, entra dentro aí da minha casa que eu vou completar a obra. Na virtude
de que nós estávamos dentro do ônibus, nós descemos e entramos dentro daquela casa de oração, um pouquinho de irmandade ali, mas nós começamos a dar glória. Deus foi tomando aquele povo naquela virtude, glória ao nome do Senhor, aleluia, irmãos. E de repente o cooperador fazendo a leitura no livro de Isaías, e de repente ele parou de ler Isaías e falou assim: a virtude de Deus entrou aqui dentro. Deus entra dentro dessa igreja. Nós lemos Isaías, mas nós vamos pregar Pedro é livre da prisão, glória ao nome do Senhor. E quando o irmão terminou aquele culto, Deus selou 6 com a promessa do Espírito Santo. E lá atrás tinha uma menininha pegada na mão da mãe. O Senhor falou: salda a menininha. Quando eu saudei a menininha, o Senhor falou: põe o teu rosto no rostinho dela. E o Senhor falou assim: menininha, você tem desejo de ser organista, você quer ter um órgão, mas você não tem condição de ter um órgão. Mas te diz Deus, primeiro, antes do órgão, Deus te dá um presente do céu. Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo. E quando chegamos na cidade de Uberaba, na porta da igreja, nós falamos: a festa termina hoje, mas continua domingo que vem. Todos falaram amém. Quando foi no domingo da frente, levantou aquele auxiliar de jovem que Deus tinha selado com a promessa e falou assim: mocidade, eu estava passando uma prova espiritual muito grande. Eu ia entregar meu ministério de auxiliar de jovens, mas dentro daquele ônibus eu perguntei para Deus se Ele tivesse comigo e libertasse a minha amiga auxiliar de jovens dessas vaidades que ela estava, era sinal que Deus me amava e eu não ia entregar o ministério. Aquele auxiliar de jovens sentou, levantou aquela auxiliar chorando e falou: eu estava numa prova muito grande, a vaidade me tomou, achava que o cooperador de jovem não me amava mais, que a mocidade também não, mas dentro daquele ônibus eu pedi para Deus um sinal. Se Deus batizasse esse auxiliar de jovens com a promessa, meu amigo, eu ia ser crente, ia amar Deus, e ia carregar o meu ministério, ia jogar todas as joias fora. Na hora que eu joguei as joias fora, Deus me deu um canto com o espiritual em línguas, e Deus fez um grande milagre. Naquela reunião batizou mais 2 com a promessa, e a obra maior que Deus fez, preparou aquele auxiliar de jovem para aquela auxiliar, casaram e estão servindo a Deus até o dia de hoje, glória ao nome do Senhor. Não existe nada difícil para Deus, tudo Deus pode fazer. Então, mocidade, dá valor ao teu Deus. Aleluia, porque melhor é viver do que morrer. Um homem, com a sua sabedoria, ele quer criar, ele quer inventar. Ele inventa foguete, inventa carro que corre 240 ou até mais. Ele inventa a maneira de descer lá no fundo do mar, ver o que tem lá, os esconderijos, o reservado de Deus. O homem, ele inventa foguete, uma nave espacial, entra na lua. Só que no céu só entrará os limpos de mão e puro de coração. A sabedoria e a ciência do homem não dá direito para ele entrar no santuário de Deus e descobrir a excelência dos seus mistérios, porque ele ocultou os sábios aos entendidos e revelou aos humildes e aos pequenininhos de coração. O homem toma os caminhos mais fáceis para desafiar Deus. Eu quero ver o homem entrar dentro do sol. Por que o homem não entra no sol? Porque ele sabe que o sol queima e você está com medo do demônio. Mas te diz Deus: eu vou aumentar você cada vez mais forte do que o sol. E o diabo não vai ter coragem de chegar perto de você, porque o fogo do meu espírito que vai estar em ti vai queimar ele. Então, não desiste, continua, espera no Senhor. Deus não mentiu, Deus não mente para ninguém. Se alguém foi infiel, Deus permanece fiel.
acorde enquanto é tempo. A música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma. Divide-se em 3 partes: melodia, harmonia e ritmo. E o 3 testifica no céu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ama a música, porque lá no mundo alguém, na loucura da música, ele acha melhor tirar sua vida. Mas na graça do Filho de Deus, essa melodia que está invadindo a tua alma, ela ordena que a tristeza vá embora. E a madrugada já chegou aqui onde nós estamos, mas o Espírito de Deus está sobrevoando entre nós. Aqui estão os homens de Deus e estão as mulheres de Deus, que o prazer deles é na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. À minha direita tem um homem de Deus provado, que antes dele chegar aqui o demônio tentou rir da cara dele, mas na virtude que estamos aqui ele já está sentindo que o céu já abriu e que Deus vai trocar esse carro por um carro melhor. Na minha frente tem um que a promessa que Deus fez de 3 obras já está sendo consumada. Por isso que Deus escondeu ele debaixo de uma nuvem de sangue, e o segredo de Deus para que o demônio não escuta. Porque naquele dia Deus embetumou a arca com betume e com pés, porque não podia vazar, porque lá dentro estava a continuidade da obra da criação de Deus, que ele tinha um plano de continuar do outro lado do dilúvio. E quando Deus faz uma promessa na nossa vida, ele embetume em volta da nossa casa para o demônio não escutar a promessa e a sentença. No teclado está tocando um homem de Deus sofrido, desprezado. Tem dia que ele toca com as mãos, mas a alma chorando. Mas nessa noite, no dedilhar desse instrumento, cada nota que ele toca, os anjos estão fazendo festa no céu. E uma preocupação: será o que está gerando no ventre da minha esposa? É a obra do milagre. Porque um dia um Espírito falou que ia te fazer você ficar louco. A loucura ia te tomar e você ia parar dentro do manicômio. Mas escolhido de Deus não fica louco. Louco está o demônio, que não esperava que Deus fazia uma obra tão grande como Ele fez na tua vida. Espera, homem de Deus, que esse ano de 2002 Deus vai te surpreender. Tem 3 mulheres de Deus aqui também. Não dá para dizer o nome de todas porque não lembramos, mas Deus sabe. A mulher sabe edificar a casa, mas a tola destrói. E a sabedoria destas mulheres está edificando a casa. Por isso o Senhor chama Ana, Marta e Maria. Glória ao nome do Senhor. Maria visitou Isabel. Bendito é o Senhor. E na saudação a criancinha saltou no ventre. Ana tinha um desejo no coração, e Deus cumpriu o desejo do seu coração. Marta, muitos falou que ela não escolheu a boa parte, mas o amor de Cristo foi maior para com Marta. As 3 sabem edificar a casa e verá muitos milagres. Estas santas palavras é revelada pelo Espírito de Deus. Hoje, dia 20/3,
de 2002. Graças te damos, ó Deus, pela liberdade de estarmos falando contigo. Essa noite vai ser diferente na nossa vida. Tudo para a honra e glória do nome de Deus. Sabedoria do homem é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Deus mata a carne, mas salva a alma, e o homem mata a alma para salvar a carne. Mas a tua alma a Deus pertence, e o homem não matará. Amém e amém. Nesse momento, Deus nos traz em memória uma obra de exaltação na vida de um homem que na sinceridade do teu coração serviu a Deus enquanto viveu na face da terra. Na cidade de Cabreúva, nosso irmão Firmino morava em uma fazenda onde trabalhava ele, tua esposa e teus filhos, e conheceu esse Deus maravilhoso, e Deus converteu seu coração, chamou nas águas do santo batismo, e desde quando que o irmão Firmino saiu das águas, o prazer dele era dizer: Deus é bom. Chegava diante dos amigos: Deus é bom. Chegava diante do patrão: Deus é bom. E aquilo irritou o patrão, aonde chegou diante dele e falou: Firmino, depois que você conheceu esse Deus e que você batizou nesta igreja, a tua vida é dizer que Deus é bom. Mas ele, retrucando ao seu patrão, diz: mas Deus é bom. Em um dado momento, o seu patrão, tomado com uma ira, falou: Firmino, a partir de hoje, você, tua mulher e seus 14 filhos não vai morar mais na sede da fazenda. Você vai morar lá dentro do galinheiro, junto dos patos, da galinha, dos pintinhos. E lá dentro eu quero ver se você vai continuar falando que Deus é bom. E o Firmino entrou dentro do galinheiro, ele, a sua mulher e seus 14 filhos, mas sempre glorificando o nome de Deus. E passaram dos tempos, um dia chegou o diretor do Banco do Brasil numa caminhonete e parou e avaliava aquela fazenda. E o Firmino andava um pouquinho e dizia: Deus é bom. E começou a mostrar as repartições da fazenda, e sempre dizendo que Deus é bom. E aquele diretor do banco perguntou: Firmino, onde você mora? E falou: aqui, na sede da fazenda. Ele: não, ali dentro daquele galinheiro. Aquela lá é minha esposa e aqueles meninos são meus filhos. Firmino, mas galinheiro não é lugar de um pai de família morar com os filhos e a esposa. É, doutor, mas Deus é bom. Glória ao nome do Senhor. E o diretor novamente perguntou: Firmino, mas aonde você mora? Doutor,
Eu moro dentro do galinheiro, doutor. Mas lá não é lugar de você morar. Mas, doutor, Deus é bom. E o diretor foi embora e passou-se os tempos, os dias, passou até anos. Quando foi um domingo de manhã, o Firmino, naquelas mesma humildade e confessando o nome deste Deus maravilhoso, glória a Deus, chegou o diretor com uma caminhonete e na cerca da fazenda ele gritava pelo nome do Firmino. O Firmino atendeu e falou: pois não, doutor. Firmino, Deus é bom. Ele disse: Deus é bom. Então eu vim aqui te convidar para você ir almoçar comigo, você, tua mulher e seus filhos. O Firmino não queria ir, porque os filhos não tinham calçado, uma roupa simples, ele também descalço. Mas o diretor disse: Firmino, Deus é bom. Ele falou: Deus é bom, então vamos comigo almoçar. E ele foi. E quando foi chegando perto de um lugar, em frente a uma chácara, o Firmino viu um monte de carro do ano, um monte de carro zero na porta daquela chácara. E desceram, e quando foi entrando, ali estava prefeito, vereadores, todos da alta sociedade, e os garçons com gravatas de borboletas, servindo um festão muito grande. E aquele diretor bateu palma, todos ficaram de pé e falou: apresento para vocês o meu amigo Firmino, a sua mulher e os seus filhos. Todos aplaudiram Firmino. E o diretor chamou um garçom e falou: garçom, você pode deixar faltar comida na minha mesa, bebida na minha mesa, mas na mesa do Firmino, da mulher dele e dos filhos, não me deixe faltar nada. Glória ao nome do Senhor. E de repente, lá no fundo, uma mesa bem grande e com alguns dizeres, reservada para o Firmino e toda a sua família. Foi colocado ele em volta daquela mesa, e o garçom foi servindo carne, foi servindo refrigerante, salgado. E a sua esposa olhou para ele e disse: bem, isso aqui está parecendo é o céu. O Firmino disse: é o céu, bem, come, Deus é bom. Os meninos olhavam e diziam: papai, isso aqui é carne, pai. É carne, meu filho, come, Deus é bom. E a lágrima descia no olho do Firmino, porque até então, há pouco, o Firmino estava lá dentro do galinheiro, só porque ele falava que Deus era bom. E um homem que tinha uma riqueza da terra começou a criticar o Firmino porque ele dizia que Deus é bom. E nós aqui também confessamos: Deus é bom. E quando que foi embora o povo, ficou só o diretor, o Firmino, a sua mulher e os seus filhos. O diretor do banco levantou e falou: Firmino, pede a sua mulher para pegar os meninos e levar para a caminhonete, você vai me ajudar a fechar esta casa. E o diretor entrou lá para dentro do quarto e olhou um quarto de casal com suíte, os guarda-roupas cheios de roupa. E o diretor falou: Firmino, este que é um quarto digno de um casal entrar e descansar da luta do dia a dia. Não é aquele galinheiro não, Firmino. Mas o Firmino, com o olho cheio de lágrimas, olhou para o diretor e falou: é verdade, doutor, mas Deus é bom. E o diretor fechou aquele quarto, foi para o outro, um monte de cama, um monte de beliche, tudo arrumadinho. O diretor falou: Firmino, isso aqui que é um quarto de um casal, é colocar os seus filhos para repousar. Não é o galinheiro não, Firmino. O Firmino falou: é verdade, doutor, mas Deus é bom. E fechou aquele quarto e foi para a cozinha. E lá na cozinha, uma geladeira toda cheia de tudo, o freezer todo cheio, o armário cheio e uma mesa bonita. E alguém falava, o Firmino olhando, o diretor falava: Firmino, isso aqui que é uma cozinha para o dono de uma casa receber os seus convidados e servir a refeição. É verdade, doutor, Deus é bom. Foi para a sala, estante, sofá, tapete, tudo completo. Firmino, isso aqui que é uma sala para receber os convidados dentro da sua casa, os seus amigos. É verdade, doutor, mas Deus é bom. E
E saiu, fechou ali, foi passando na lavanderia, máquina de lavar roupa, tanque de lavar roupa. Falou: isso aqui que é um lugar da sua dona de casa cuidar das roupas e cuidar dos seus afazeres. É verdade, doutor, Deus é bom. E foram saindo para ir embora. Quando que chegou na saída da chácara, o diretor falou pro Firmino: Firmino, só que tem uma coisa, eu vou embora e você não vai. Ele falou: não vou, doutor. Não. Por quê? Porque 2 anos atrás eu fui lá naquela fazenda avaliar, e você falou pra mim que Deus é bom. Todas as vezes que eu te perguntei, você falou pra mim que morava dentro do galinheiro com a sua mulher e 14 filhos, e sempre dizendo que Deus é bom. Ele falou: é verdade, doutor, mas Deus é bom. Pois então, Firmino, o teu Deus que é bom, ele mandou eu, o prefeito, os vereadores, construir essa chácara todinha pra você. Tudo que você viu é tudo teu, Firmino. E agora vem aqui na frente, na entrada da chácara, arranque esse pano aí. O Firmino foi, arrancou o pano, estava escrito: Recanto do Firmino. Quando veio do lado de dentro, o diretor falou: Firmino, arranque esse outro pano. O Firmino arrancou outro pano, está lá escrito: Deus é bom, porque Deus é bom. Tirou o Firmino do galinheiro, exaltou ele, porque ele não negou o nome de Deus, e colocou ele dentro daquela chácara. Deus preparou no ano de 1999. Estivemos na casa do Firmino e ele nos contou essa obra. Vimos, apalpamos com as nossas mãos a grandeza desse Deus maravilhoso. E uma grande obra que vi também ali naquela casa foi na sala. Tinha um quadro estampado, escrito assim: O Deus dos deuses, Deus vivo da congregação cristã no Brasil. Tirou o Firmino do galinheiro e colocou dentro desta casa, porque o Deus do Firmino é bom. Os diretores assinou, prefeito, vereador, e está lá no mural pregado na casa do Firmino, porque este Deus é bom. Amém e amém. Ele é vencedor. Confia em Cristo, ainda que seja de noite, na madrugada, na calada da noite, no momento em que a terra faz silêncio e que o inimigo está festejando junto dos seus condenados, mas o justo descansa da luta, da opressão. Ainda que alguém deitado numa cama e com a cabeça no travesseiro foge o sono, não acha o sono, começa a pensar na tua grande prova. Ah, se você soubesse que todas as noites os anjos que trabalhou durante o dia, ele chega diante de Deus num culto que existe no céu das causas impossíveis às 3 horas da madrugada, e cada anjo vai entregar o seu relatório, e é comentado as lágrimas que você derramou, as investidas do inferno contra a tua vida, tentando fazer você pecar, você errar, você mentir e desistir de ser homem e mulher de Deus. Mas às 3 da madrugada existe um decreto de Deus: antes que o sol nasça e que acaba a noite, a justiça de Deus aparece na tua vida. Bem-aventurado você que está crendo
que no céu vai ser comentado a tua aflição. Sofra, mas não entrega. Ame a Deus, guarda os teus preceitos, teus mandamentos, porque o que for preciso Deus fará por ti. Amém e amém. Na cidade de Presidente Prudente, estado de São Paulo, Deus nos levou em uma missão no ano de 1992, e congregando numa salinha onde um povo muito humilde louvava o nome de Deus, e no término daquele culto, encontrando ali uma serva de Deus, e nós fizemos uma pergunta a ela: onde que tu mora? Ela nos falou que morava do outro lado da cidade, numa casinha humilde, e fez um convite para que chegássemos até a tua casa, e marcamos para que no outro dia, às 9 horas da manhã, entraríamos dentro da sua casa. E quando o dia amanheceu, Deus preparou e fomos até a casa da serva de Deus. E quando batemos no portão, encontramos ela e seu esposo, mas com um semblante muito triste. O sorriso não via no seu rosto, mas nos convidou a entrar dentro daquela casa. E quando nós ali começamos a contar obras e falar desse Deus maravilhoso, aquela casa parecia que era uma casa habitada. Não sabíamos nós o que passava dentro daquela casa, mas um dado momento, eu com uma mala na mão, vendendo roupas, tentei abrir aquela mala para mostrar a mercadoria que eu estava vendendo. Ouvi a voz de Deus que falou comigo: fecha esta mala, você não veio aqui para fazer teu negócio, você veio aqui para fazer a minha vontade. Glória a Deus. Aquela irmã disse: irmão, abra a mala. E Deus tomando a nossa boca e diz assim: eu não vim aqui para fazer o meu negócio, mas sim o negócio de Deus. E diz Deus assim: o teu filho não vai morrer, o teu filho vai viver. Porque quando você estava gestante dele, o médico falou que se ele nascesse você morria, ou se ele morresse você vivia. Aí você foi buscar uma palavra em que Deus mandou. Deus manda Samuel ungir Davi para rei de Israel. E Deus te diz: o que está sendo gerado no teu ventre é um Davi, e ele vai reinar. Aquela irmã deu um pulo, começou a chorar, abriu a porta do quarto e nos convidou a entrar. E quando entramos dentro daquele quarto, nós fomos surpreendidos. Em cima de uma cama estava um moço de 17 anos de idade, engessado da ponta do dedão até a cabeça, com corte na cabeça, paralisado. Aquele moço não mexia, não falava. E quando vimos aquele quadro, se comovemos muito. E Deus deu graça de sentarmos na beira daquela cama e perguntamos: qual o teu nome? Com muito custo, bem baixinho, aquele moço falou: me chamo Davi. E assim diz Deus: Davi, esta cama é purificação de vida e de alma. A tua vida tem um limite por Deus,
E a tua carne tentou ultrapassar o limite de Deus e Deus te pegou na esquina. E os médicos disseram que você não vai andar mais. O teu fim é uma cadeira de roda. Você vai ter que fazer fisioterapia e não será mais um moço feliz. Mas a virtude de Deus foi entrando dentro daquele quarto. E Deus começou a dizer: mas Davi, se você fizer um pacto com Deus nessa madrugada, como naquele dia no vale de Ossos Secos, o homem de Deus profetizava, e o Espírito de Deus foi se movendo, entrando, ligando osso nos seus ossos, carne na sua carne, pele, nervos. Davi, conversa com Deus nessa madrugada, porque a hora que der 4 horas da manhã, 5, 6, vai resplandecer dentro deste quarto, entrará aqui o anjo de Deus e vai tocar no teu corpo, vai ligar pele e osso, vai ser ligado tudo. E quando que der 6 da manhã, o telefone toca dentro desta casa e você vai levantar da tua cama com os teus próprios pés. Tu sairás andando com a libertação. Dobramos o joelho. A glória de Deus nos envolvia naquele lugar. E quando, irmãos, levantamos daquela oração, fomos embora. Passou a noite e não vimos aquela noite passar. Mas quando foi de manhãzinha, tentávamos falar na casa do irmão Nivaldo e da irmã Irene. E eles também tentando falar conosco, conseguimos falar com o servo de Deus, nos pediu para ir na sua casa. E quando ali chegamos, não estava Monivaldo nem Mãe Irene. Nós começamos a bater na campainha, 1 vez, 2 vezes. Da 4ª vez a porta abriu e um grande milagre Deus fez. O Davi veio andando nos receber com seus próprios pés, porque o anjo de Deus passou por lá. E houve um grande milagre dentro daquela casa. E quando nós ouvíamos Davi contar para nós que ele, em cima de uma moto, foi colhido por um carro, bateu a cabeça no meio-fio, rachou o crânio, e o médico falava que ele não andava mais. E quando que ele contava esta obra, o irmão dele entrou desesperado, nervoso, entrou por quarto. O Davi levantou e foi atrás e contou tudo o que Deus tinha feito. Dado momento, foi aberta a gaveta do guarda-roupa, foi tirada uma clarineta, e o Davi pegou seu violino e começou a tocar o hino 9. E quando eles iam tocando, a virtude foi enchendo aquela casa, a glória, o nome do Senhor. E a glória de Deus nos envolvia ali dentro. O dia que ficou marcado na nossa alma. Fomos embora. Entramos dentro do carro para voltarmos para nossa cidade. Eu indo de louvores e súplicas a Deus, numa banguela, o nosso carro foi desgovernado. E quando nós ia bater de frente com um caminhão, o servo de Deus tentou jogar o carro para acostamento. E quando que ele jogou, o carro começou a derrapar. Tentou voltar para a pista, o carro estourou os pneus e começou a encapotar. E quando nós estava caindo no abismo, nós gritamos: Senhor Jesus, nos cobre agora com teu sangue. E quando Deus fez isto, a mão de Deus segurou aquele carro para não cair no abismo. Saí pelo vidro do carro, o servo de Deus também. E uma angústia invadiu a alma do meu companheiro. E Deus, tomando a minha boca, disse: se você crê, Deus te dá outro carro 0 quilômetro. Você crê ou não crê? Ele gritou e disse: eu creio. Deus fez um grande milagre. Porque quando chegou ele na tua casa,
Na segunda-feira foi para o homem que lhe tinha comprado aquele carro, que era um Santana 86. O homem veio com o envelope e entregou na tua mão e disse que era o seguro daquele carro. Ele correu na concessionária, Deus fez um milagre. Deu um carro 0 quilômetro, 4 portas, tudo automático. E o nome de Deus está sendo glorificado. Que ainda que nós perdemos alguma coisa, mas se nós tiver fé em Deus, Ele tem poder de dar muito melhor do que o que nós perdemos. Glória ao nome do Senhor. Quando existe um choro na terra, irmãos, existe um motivo do choro. Porque um chora de tristeza, o outro de alegria. E quanto choro que sobe do céu. Mas uma coisa nós temos certeza: Cristo Jesus enxugará todas as lágrimas. E numa visão que Deus nos traz agora, numa casinha bem longe, debaixo do telhado de uma casa humilde, piso, chão batido de terra. Uma irmã chorando com 3 crianças e pedindo socorro de Deus. Não importa que você está aí do outro lado do Brasil, no norte de Minas, na cidade por nome de Ubá. A virtude que nós estamos aqui nesta comunhão, o anjo de Deus vai enxugar tuas lágrimas. É tão triste, mãe, chega na hora da janta, uma criança perguntar o que tem para comer, e você só servir uma água com um pouquinho de fubá. Não tem o que dar para tuas crianças. Mas põe o teu véu na tua cabeça agora e fala com Deus da tua sinceridade e na dor que está dentro do teu coração, de mãe, e de não ter o que dar para os teus filhos, porque o socorro do Senhor vai aparecer na tua vida, porque já vai indo, soltando poeira, uma caminhonete carregada com a tua libertação. Chora mais um pouco, porque o Senhor já ouviu o teu clamor. Que alegria que estamos sentindo aqui dentro desta casa, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Quantos estão sofrendo, quantos estão padecendo, mas uma coisa Deus nos diz aqui agora: eu tenho pressa de acabar com o sofrimento do meu povo. Tem muitos que estão negando, glória ao nome do Senhor. Tem muitos que estão desistindo, cria, não crê mais, buscava, não busca mais. Mas você que está guardando a fé e que não me vende e não me troca, eu vou te encontrar por esses dias. Glória ao nome do Senhor, porque o socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Da onde não tem, vai aparecer. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dai hoje. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Na cidade de São Paulo, Deus preparou na casa do nosso irmão Cláudio. Nós íamos congregar na Vila Clarice e já estávamos prontos, mas ouvi a voz de Deus dizendo: pega a tua mala, vai embora. E tentando explicar para os servos de Deus que Deus nos ordenava que viesse embora para a cidade de Uberaba, eles não quisem entender. Mas todo homem que entende a voz de Deus soar no teu coração, ele passa por cima de todas as coisas. Entrando dentro do trem na Estação da Luz, e quando que chegamos, fizemos um grande trajeto, paramos na estação do metrô e pegando o metrô para descer no terminal do Tietê, aonde embarcaríamos. E quando que anunciou Estação Terminal Tietê, a voz de Deus soou e dizia assim: não desce, continua dentro do trem. E várias estações passaram, mas quando que anunciou estação certa, Deus nos ordenou que descesse. E descendo com as malas não sabia o que fazer, mas Deus falava: desce a última plataforma, porque eu tenho um milagre para fazer. E quando chegamos lá na última plataforma, olhamos de longe, avistamos o servo de Deus de costa, de cabeça baixa. E o Senhor pôs alegria no nosso coração, que fosse e saudasse aquele irmão com a paz de Deus. E batemos nas costas do servo de Deus sem o conhecer, dizemos a paz de Deus. Ele olhou para mim e disse amém, e começou a chorar. E começou a gritar e dizer: mentira do demônio, Deus está na minha vida, eu não pequei, eu sou crente. E eu perguntei para ele o que está acontecendo. Ele falou: irmão, eu estou aqui em São Paulo, na casa da minha avó, numa prova muito grande espiritual. Não sentia mais o Senhor nas orações, não entendia mais as palavras falar com a minha alma. Estou vindo agora de um culto em que não entendia a palavra. E quando cheguei aqui no metrô,
uma voz estranha falava: Deus não te ama, você não é mais crente, você pecou. E não, no desespero, antes que o metrô chegasse, eu pedi para Deus um sinal. Se tu, ó Deus, está na minha vida, se eu ainda sou crente, se eu não pequei contra ti, eu quero um sinal. Antes que o metrô chegue aqui, eu quero que tu manda o teu servo me saudar com a paz de Deus dentro dessa estação. Deus nos tomou na sua virtude, nós abraçamos, a glória de Deus nos envolveu naquele lugar. Não importávamos aonde nós estávamos, o que restou para nós foi dar glória a este Deus maravilhoso, porque Ele aparece na vida do homem que Ele ama, ou da mulher, nem que seja na última hora. O homem de Deus foi embora liberto, chorando, e eu voltei para minha cidade também chorando. Deus apareceu através de uma saudação, como naquele dia Maria saudou Isabel e a criancinha saltou no seu ventre. Paz de Deus. Amém. Na cidade de Rondônia, Deus fez um grande milagre, porque todo aquele que não tem o Senhor, na hora do desespero, da angústia, da dor, os espíritos de homicídio aparecem. Um fala: tira a tua vida. Outro fala: você está pior do que o lixo. E chegando o homem de Deus na cidade de Rondônia, depois de um culto maravilhoso, uma serva de Deus chegou e fez um convite: amanhã eu te quero você almoçando no meu sobrado. Mas o homem de Deus diz: eu já estou marcado a passagem para voltar para São Paulo hoje à noite. Mas por causa de alguém que o espírito de homicídio estava circundando a sua vida, ordenando que tirasse a vida, suicidasse, mas era homem de Deus, não podia perder. Deus falou com aquele homem de Deus: você vai amanhã, meio-dia, eu te quero você debaixo do sobrado da minha serva. E ele falou assim: irmã, amanhã, meio-dia, com a ajuda de Deus, eu vou almoçar debaixo do teu telhado. E quando foi no outro dia, meio-dia, ele apertou o interfone, a serva de Deus desceu as escadas para abrir a porta, e na calçada estava ali sentado um homem barbudo, com unhas grandes, com uma roupa toda suja, com um mau cheiro muito forte, com a cabeça baixa, rodeado de espíritos tentando fazer tirar a sua vida. Glória ao nome do Senhor. E quando que abriu a porta, houve a saudação, a paz de Deus. E aquela irmã falou amém.
O mendigo falou: a paz de Deus. Todos falaram amém, mas ninguém acolheu aquele mendigo. A irmã diz: fecha a porta depressa, porque esse homem, a troco de a paz de Deus, vai querer ganhar alguma coisa. Fechou a porta, subiu as escadas. Um banquete lá em cima, o cheiro era muito grande. E quando que eles fizeram menção de almoçar, Deus falou para a dona da casa: desce as escadas, pega aquele mendigo, traz ele para cá, porque ele é meu servo. Eu quero que você coloque ele sentado na mesa, porque esse banquete é para ele também. E desceram, abriram as portas e falou: moço, sobe aqui, você vai comer com nós. Com muito custo, o homem de Deus subiu, sentou na mesa, e alguém falou: quem ora, ora depressa, para a comida não esfriar. E fizeram uma oração rápida e levantou. Mas de repente um menino de 6 anos de idade, tomado pelo Espírito de Deus, disse: vocês não orou depressa, não foi porque a comida vai esfriar. Vocês orou depressa por causa do mau cheiro desse mendigo. Mas Deus falou para mim que as coisas de Deus é primícia. E vamos dobrar o joelho novamente, porque Deus tem uma obra para fazer aqui agora. E dobrar o joelho na virtude e na comunhão, Deus deu oração para aquele menino. E o menino começou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Na virtude que aqui estamos, tu nos dá uma visão de mais de 1.500 quilômetros. Uma casa onde tem uma irmã loira com a menininha loira ajoelhada e buscando a face de Deus em oração. E a menininha, por nome de Jéssica, está falando: papai do céu, traz o meu pai de volta. O mendigo deu um grito: é minha filha, irmão, glória ao nome do Senhor. E de repente, aleluia, estou vendo a irmã, aleluia, por nome de Ana, gritando: Senhor, traz o meu esposo de volta. O mendigo disse: é minha esposa, irmão. A glória de Deus entrou ali dentro daquele lugar, levantou da oração. Aquele homem de Deus identificou que já tinha 30 dias que ele saiu de casa, perdeu o sentido, não sabia onde estava. E naquela noite de sábado ele falou para Deus: melhor é morrer do que viver. E um dado momento o Senhor falou: não tira a tua vida, porque amanhã antes de 1h da tarde eu vou virar o teu cativeiro. Os irmãos pegou o mendigo, levou dentro do quarto, dentro do banheiro, tomou banho, fez a barba, fez tudo, deu uma roupa nova, sentou na mesa, comeu. Glória ao nome do Senhor. E quando que foi depois do almoço, ligou na tua casa, a esposa mandou o dinheiro, colocar ele no avião, foi embora para a tua cidade, uniu a sua família. E aonde a morte estava querendo reinar, não reinou, porque aonde que tem que ter vida, vive. Glória ao nome do Senhor. A morte não vai tomar a tua casa, vai ter vida, porque o decreto de Deus é para viver e não para morrer. E na mesma virtude e na mesma comunhão que estamos aqui, Carabaná, Jesus, Santo é o Senhor. Deus nos traz em lembrança uma obra tão bonita na cidade do Rio de Janeiro, aonde que Deus deu graça de buscar os dons. Vamos congregar num lugar por nome de Galo Branco. E Deus preparou nosso irmão Brasil, diácono dia 1, que ligou para nós convidando para ir na congregação por nome de Galo Branco, no meio de uma favela. E assim Deus preparou. Quando chegamos naquela igreja, entramos na porta, a irmandade tudo de cabeça baixa, ninguém glorificava a Deus, uma tristeza invadia aquele lugar. E quando que fui entrando por dentro desse corredor, o Senhor falou para mim: clama pelo meu sangue. E eu disse: Senhor Jesus, cobre minha alma com teu sangue. E quando eu cheguei no banco do ministério, o cooperador chorava muito, chorava muito. E ele olhando para mim disse: Deus te mandou aqui, eu estou enfermo, não posso atender o culto, a cidade está em luto. Deus recolheu nosso encarregado de orquestra no acidente, eu não tenho como presidir o culto.
Mas eu disse para ele: não vim aqui para atender o culto, muito menos para pregar a palavra. Resumindo tudo, o culto começou, ninguém cantava, ninguém glorificava este Deus maravilhoso. Na oração parecia que todos tinham ido embora daquele lugar. Mas irmãos, o testemunho e as obras que contávamos, o povo não dava valor. Mas quando chegou na palavra, glória a Deus, em que Deus mandava no livro de Isaías capítulo 3: eu sou o olho do cego, ouvido do surdo, a mão do paralítico, o pé do aleijado. Deus dizia: a igreja se põe na comunhão, porque a virtude desta palavra está passando lá na rua agora um homem que procura Deus e não encontra Deus. Mas a virtude e a comunhão desta igreja, a força desta palavra vai trazer este homem aqui para Deus salvar a alma dele. E de repente todos olharam para trás. Lá na porta parou um homem alto de óculos. E quando ele parou e olhava para o púlpito, Deus apontou e lhe disse: você que entrou aí, você é um homem traficante, viciado em droga. Você espancou a tua mulher, mandou embora da tua casa. Você comprou uma arma intentando te matar. À meia-noite você vai dar um tiro no ouvido e tirar a tua vida. Mas se você crê, Deus tem um milagre para fazer na tua vida agora. Você crê? Ele levantou as duas mãos para cima e deu um grito e falou: eu creio, sim, glória. E quando ele disse assim, Deus disse: então sinta, eu te dar um abraço. Veio correndo no corredor, parou na frente do púlpito, pegou um maço de cigarro, jogou em cima da tribuna, caiu de joelho no chão, chorando. E pedimos ao cooperador: irmão, vem agradecer o culto, que Deus tem uma obra para fazer. O cooperador chorava e falava: eu não vou subir porque eu estou enfermo, não dou conta. E a virtude de Deus nos tomou e dizia assim: irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobe, porque Deus vai te libertar. Quando ele subiu o primeiro, segundo, terceiro degrau, a enfermidade caiu no chão na hora. E quando levantamos da última oração, nós cantávamos o hino 174, vós na verdade chorarei. Aquele homem levantou e saiu chorando com a mão na cabeça e foi pro lado. Glória ao nome do Senhor, das irmãs. E no meio do corredor, ele olhou para uma irmã que estava perto do banco do órgão e deu um grito e disse assim: minha esposa, me perdoa. A partir de hoje eu sou um companheiro teu para esta igreja. A irmã começou a chorar, abraçou aquele homem que era seu esposo. A glória de Deus envolveu aquela igreja. As crianças começaram a dar glória. O dom de Deus começou a cair, batizar a alma com a bendita promessa do Espírito Santo. E lá na porta aquele homem olhou para o porteiro e falou: pede o pastor batismo, porque a partir de hoje eu sou crente. Deus fez um milagre. 30 dias passados Deus preparou o batismo, chamou ele na graça e hoje ele é porteiro da casa de oração. Deus tem todo o poder nos céus e na terra.